Boa noite, estamos aqui de volta com as nossas lives. O Jodar já teve até um trauma de tanta live que a gente fez ali até o meio da pandemia, né? Mas estamos retornando agora por um bom motivo, né, Jodar? Graças a Deus, isso, boa noite, colegas. Demos um passo, podemos dizer, importante e histórico, né? Conseguimos o acordo de líderes para a colocação na ordem do dia do plenário do nosso plano de carreira, e é sobre isso que nós vamos tratar. Eu quero, desde já dar as boas-vindas, né, mais uma vez ao nosso assessor jurídico, o Dr. Jefferson Alves, né, da assessoria jurídica do sindicato, Tarso Genro, advogados associados, assessoria jurídica em direitos humanos, e o colega Fabiano Salazar, do Sindijus, coordenador-geral do Sindijus, que vai apresentar a nossa live hoje, dando um informe, né, Fabiano, sobre o que nós temos aí de novidades com relação ao plano de carreira dos colegas do Judiciário. Eu acho que nós podemos desde já, iniciar a live, Fabiano. Deixo contigo a palavra aí, dá um informe para os colegas sobre o que está rolando aí em termos de plano de carreira para o pessoal do Judiciário. Bem, primeiramente, então, uma boa noite a todos e todas, uma saudação especial aos nossos colegas do Ministério Público, os colegas do Judiciário que também estão nos assistindo. Eu quero saudar os colegas aí do MP por esse momento ímpar aí que estão atravessando com o projeto de lei 511 de 2019, que obteve hoje o acordo de líderes com a possibilidade já de ser colocado em plenário nos próximos dias. Eu acho que tanto vocês do MP como nós do Judiciário estamos vivendo também um momento singular nas nossas trajetórias e nas nossas vidas profissionais. Vocês já com um plano de carreira nesse estágio avançado, de possibilidade já de votação, né, de materialização desse sonho da categoria, né, das categorias aqui que não tem ainda o plano de carreira, e nós agora que tivemos a apresentação do plano de carreira por parte da administração, do anteprojeto, né, a versão preliminar que nos foi apresentada ontem, né, dia 27, ontem ali por volta das 19 horas, a gente teve a divulgação no site do TJ, né, tanto do anteprojeto como também dos anexos, né. Então, é importante a gente destacar esse momento que a gente está vivendo, né. Para nós é muito importante fazer esse resgate, que esse plano de carreira ele é fruto direto, né, ele é filho lá daquele movimento grevista que nós fizemos no ano passado, quando a gente conseguiu barrar o PL 93 de 2017, que visava extinguir os cargos de oficial escrevente, né, a nossa maior mão de obra do judiciário, né, mais de 3 mil servidores que teriam seus cargos extintos à medida em que vagassem, sem a possibilidade de ter plano de carreira, não só para os escreventes, mas para outros cargos também. Então, se hoje a gente está podendo discutir plano de carreira no judiciário, é graças a isso também, é bom frisar e destacar. Mas nós temos que ser críticos nesse momento também, a versão do plano de carreira que nos foi apresentada pela administração, e também o processo de discussão que começou em fevereiro desse ano, quando foi instaurada a comissão do plano de carreira pela administração do TJ. Primeiramente porque nós não tivemos acesso à comissão que debateu o plano de carreira. Por diversas vezes a gente tentou entabular uma negociação, abrir uma mesa de negociação com a comissão, mas a comissão preferiu analisar internamente primeiro o plano, para depois submeter a análise das entidades dos servidores e a categoria. E ontem a gente viu ali o cronograma de debates do nosso plano de carreira, e também não ficamos satisfeitos, porque a gente vai ter a apresentação agora do plano na quinta-feira, dia 30, para as entidades, depois nós vamos ter apenas 2 dias de debates com as entidades dos servidores, para que a gente possa levar as nossas propostas, ter direito ao contraditório, com um tempo de fala de 15 minutos cada entidade. Então, nós não achamos que isso é uma negociação coletiva no âmbito do serviço público, como preconiza a Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho. E também nos causou espécie alguns pontos do plano de carreira, que friso aqui, reitero, é importante a gente ter um plano de carreira para poder discutir, para poder debater, para quem não tem plano de carreira ainda, e nós, na situação
que nos encontramos, né, os servidores aí perdendo direitos a rodo, mas nos preocupou muito ali vários aspectos do plano, sobre os quais a gente está estudando com as nossas assessorias, também com as outras entidades dos servidores que estão conosco na luta aí, a Bogeres e a SJ, e nos causa muita preocupação, né? Por exemplo, nós temos aí o engessamento ali das progressões, que nos preocupa muito, a dificuldade que o servidor vai ter para progredir na carreira, né? Esse problema eu sei que vocês enfrentaram também aí no MP, né? Mas tiveram um espaço de diálogo e um tempo de debate maior, que agora nós estamos vendo que vamos ter dificuldades em relação a isso, que vai dificultar muito o desenvolvimento na carreira dos servidores. Esse é só um aspecto. Temos a questão da gratificação do risco de vida dos oficiais de justiça também, que nos preocupa, é um risco que eles têm também de perder, isso por conta da reforma que a gente teve agora em janeiro, né, operada lá pelo governo Leite, né, e a sua base aliada contra os servidores, retirando esses direitos históricos nossos, né, pessoal? E a questão que nos causou, talvez, uma grande preocupação entre tantas desse plano de carreira, que é o fato de que centenas de cargos foram alijados da possibilidade de serem transformados em técnicos e analista, né? Alguns deles até sem sequer uma progressão de letra, de forma injustificável, né? Que é o caso dos cargos de escrivão e distribuidor contador, né? Contando esses dois cargos, a gente tem cerca de 300 cargos, né? Aproximadamente, um pouco menos de cargos escrivão e distribuidor contador, né? Esses ficaram de fora absolutamente do plano, né, e esses cargos, eles seguem aquela mesma lógica do ano passado do PL 93. Eles estão extintos à medida em que vagarem, e os cargos vagos são transformados em analista, né? E outros cargos também que eu posso citar aqui, guarda de segurança, oficial ajudante, que já é um cargo que foi extinto, né? Alguns desses cargos vão ter carreiras próprias, carreiras como sendo cargos do quadro especial. Esses vão ter carreiras lá. Mas esses dois cargos, por exemplo, não têm carreira alguma, né? Então, no somatório, esses cargos todos aí que eu citei, que vão ser extintos, são 1.098 cargos, que não vão ter direito a serem transformados em técnico ou em analista, e alguns deles que sequer têm letra, sequer têm progressão, vão ficar num limbo. E aí a gente tem várias dúvidas também, né? Como é que vai ficar a situação desses cargos? Porque sequer vão ter, talvez, uma nova matriz salarial, com a questão das ADIs, vão entrar ou não vão entrar no plano? Aparentemente não. Então, são injustiças que a gente vai tentar, através do diálogo e da luta que a gente sempre empreende aqui no Sindijus e com a nossa base, nós vamos tentar corrigir essas injustiças aí que, do nosso ponto de vista, para a administração que veio agora no tribunal, dizendo que ia promover a valorização de todos, né, nós não concordamos e vamos lutar para mudar essa situação. Inicialmente, eu acho que era isso, né? A gente está com essa expectativa agora de abrir essa rodada de negociações e conversações, né? E vamos tentar mobilizar a categoria para ir à luta nesse momento também, que é muito difícil, né, pessoal? De mobilização, nós estamos aí no meio de uma pandemia, né? Estamos com dificuldade de mobilidade, não temos como nos mobilizar adequadamente, mas nós temos essa tarefa, esse desafio aí pela frente também. Certo. Tem então uma reunião com a administração agora no dia 30. Temos essa reunião no dia 30, agora quinta-feira, às 14 horas, das entidades dos servidores, onde o plano ele vai nos ser apresentado pela administração, né? Oficialmente apresentado para a administração. Aí a gente vai poder ter mais detalhes também acerca dos impactos orçamentários, né? Das dificuldades que a Lei 173 nos impôs no plano federal, e vamos poder ter mais algum dado técnico, né, que porventura a gente não teve agora no início. Então está acabando a minha bateria aqui do Note aqui, que a gente não teve agora no início na apresentação do plano, mas que a gente espera poder aprofundar agora nos próximos dias, também a partir do dia 30, né? Aí, a partir daí, vocês vão ter 2 dias para analisar e depois uma nova reunião. Cada entidade vai ter 15 minutos para... Jodar, essa forma aí de diálogo, de debate das entidades com a administração realmente não nos agradou, né? Nós vamos ter aí nos dias 13 e 14 daí, esse espaço, são audiências públicas que eles estão qualificando, das entidades para elas apresentarem as suas reivindicações em relação ao plano, né, as suas
propostas em relação ao plano. É um tempo muito exíguo, né, que nós vamos ter. Nesse ínterim, né, a administração abriu um espaço ali, um e-mail para as pessoas enviarem as suas sugestões, mas a gente não acredita que as coisas devam funcionar dessa forma, né? Nós propusemos até por parte do Sindijus e das entidades um cronograma de debates com a administração para a gente analisar eixos do plano de carreira. Por exemplo, vamos falar um dia só de forma de remuneração, propusemos isso. Vamos falar no outro dia de desenvolvimento na carreira, né? Propusemos 4 ou 5 eixos de diálogo sobre algo que é tão complexo como um plano de carreira, né? Então, por enquanto, ele tem sido um plano de carreira que foi construído unilateralmente pela administração. Mas nós esperamos, né, temos a esperança de que a gente tenha esse espaço de diálogo que possa efetivamente fazer propostas em benefício dos servidores, né, sobretudo da totalidade dos servidores. O plano de carreira tem que ser para todos. Não dá para fatiar plano de carreira, tirar alguns em detrimento de outros. A gente está falando de centenas de servidores, são milhares de famílias, né, de familiares, que vão ser afetados também pela ausência de um plano de carreira nesse cenário que a gente está vivendo. Então, essa parte realmente ficou bem complicada, mas nós vamos seguir, né? As entidades aí se reuniram hoje, o Sindijus, a SJ e a Bogeres. A gente vai promover um calendário de organização de mobilização da categoria, com plenária, com encontros, tentar mobilizar os servidores, né, nessa dificuldade aí que a gente tem agora também nas reuniões virtuais, né, que a gente está se adaptando a essas ferramentas, mas nós vamos ter que fazer dessa forma e lutar com as armas que nós temos. Fabiano, eu quero desejar para vocês, já te falei, né? Eu quero desejar para vocês do Sindijus, para os colegas da Bogeres, da SJ, sorte na negociação, porque a categoria do servidor judiciário merece uma justa valorização. Vocês fazem acontecer, né? Por 11 anos seguidos, o melhor judiciário do Brasil, numa situação semelhante à nossa, os únicos do Brasil sem plano de carreira. O nosso processo de negociação, tu acompanhaste ano passado, foi um processo duro, né? Mas foi um processo transparente, participativo, né? E realista, que nós nos propusemos a fazer com a categoria. Eu tenho certeza que vocês tentarão conduzir dessa forma também com os colegas do judiciário, e desde já eu quero te desejar sorte, né? Nesse processo de condução de negociação, muita resiliência, muita paciência, né? E que os colegas do judiciário tenham a maturidade de entender o momento, né? E que participem, colaborando também com as entidades, né? Respaldando as decisões das entidades, que certamente estão sendo bem conduzidas, tá? Eu acho que tu fica à vontade para tu te despedir, né? Acho que tem outro compromisso já, né? Eu infelizmente não posso ficar aqui porque a gente vai estar estudando o plano aqui também, preparando amanhã também, ataque de tudo que é lado, né? A gente tem também as atividades aí do PLC 148, né, que é outra preocupação nossa dos servidores. Enfim, nós estamos tendo que nos desdobrar nesse momento. Total tiro de tudo que é lado, né, pessoal? Agradeço o apoio de vocês, a gente está sempre junto na luta aí, e no que pudermos colaborar uns com os outros, é sempre melhor a gente estar junto e lutando lado a lado, porque nesse momento que nós atravessamos, precisamos de unidade, precisamos nos fortalecer diante das dificuldades. Agradeço o espaço, estamos juntos. Sempre à disposição. Isso, que precisarem da gente, né, também, para troca de experiências, conversas também, contem conosco. Tá, Fabiano? Obrigado mais uma vez aí pela participação, tá? Boa sorte, boa live, boa noite a todos e todas. Um abraço, pessoal. Abraço. Então, pessoal, começamos com esse relato, né, da movimentação do judiciário. Foi apresentada uma minuta inicial lá no judiciário para os servidores, mas, pelo jeito, a administração não está muito disposta lá a estabelecer um processo de negociação mais prolongado como nós tivemos aqui. De qualquer forma, a gente entendeu importante ter esse relato para ver um pouco como é que as outras categorias estão se movimentando, né? Então, principalmente o judiciário, que é uma categoria tão próxima à nossa, né? Então, nós vamos estar acompanhando o processo deles, apoiando aí o Sindijus, a Bogeres e a SJ
nesse processo, porque uma vitória deles é uma vitória para todos os servidores públicos, né? Certamente. De imediato... E além disso também, né, Beto, na eventual aprovação do nosso plano de carreira e aprovação do plano de carreira deles, né, quando nós formos rediscutir o nosso, certamente vamos olhar, né, como é que está a carreira dos colegas do judiciário, que serve de parâmetro, né, vai servir de parâmetro também. Isso. Acho que de início a gente podia começar, né, Jodar, tu de repente fazer um relato aí dando início aí ao tema da nossa live de hoje. Acho que a gente podia entrar na discussão da tramitação e depois a gente recebe aqui a contribuição do Dr. Jefferson aí no tema desse enquadramento, né, dessa emenda, essa adequação à Lei Complementar 173, que é o tema que vai se desenvolver a partir de agora, a par da questão da tramitação, né? Perfeito. Então, eu preparei, Jodar, uma imagem aqui, eu vou botar na tela, né? E daí pode começar a fazer a sua... Só contextualizando, né? Quando nós, em novembro do ano passado, o plano de carreira entrou na Assembleia, né? Sempre que se tratava do plano de carreira na Assembleia, ficou meio que combinado com os deputados que o projeto de lei passaria por, no mínimo, 2 comissões de mérito, né? Nós tínhamos um plano inicial de que ele aprovado na CCJ, nós poderíamos trabalhar pelo acordo de líderes, mas houve uma conversa com os deputados, entendendo que não só na CCJ, mas sim por pelo menos mais uma comissão de mérito, para depois se avaliar a possibilidade de ir a plenário. Pois bem, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, finalmente foi aprovado na quinta-feira passada na Comissão de Segurança e Serviços Públicos, e aí desde então, desde a quinta-feira passada, o sindicato, a Projus e a administração, nós começamos a fazer um esforço de conversar, de convencimento dos deputados, principalmente os líderes das bancadas, né, que são 17 bancadas, para que houvesse a construção desse acordo de líderes. Então, ainda na sexta-feira, nós enviamos um ofício conjunto, né, Simp e a Projus, enviamos um ofício conjunto para os líderes das bancadas, solicitando a concordância com a publicação do projeto de lei 511 na ordem do dia do plenário. Na segunda-feira, nós enviamos na sexta o ofício por e-mail, na segunda-feira e hoje ainda pela manhã, nós fizemos uma série de contatos com os líderes, com as assessorias desses líderes, para confirmar o recebimento do ofício e confirmar o compromisso, saber como é que estava o ambiente, né? E em contato também com a assessoria legislativa da administração da MP também, num esforço coordenado para trabalhar esse acordo. O projeto de lei foi pautado, foi apresentado na reunião de líderes de hoje, né, por volta de meio-dia e 30, pelo deputado Sérgio Turra, do Partido Progressista, e ele foi aprovado. O acordo, né, foi aceito, foi feito o acordo. Então, o projeto de lei ele será publicado em até 48 horas, né, estará apto para ser votado. Ele estaria apto para ser votado se houvesse, por exemplo, plenária na quinta-feira. Como não há plenária na quinta-feira, né, ele vai ficar para outra semana. O que acontece? Tá? Só para explicar direitinho para vocês como é que a Assembleia procede. Existe a ordem do dia do plenário, que é onde, nesse momento, com o acordo de hoje, o projeto de lei 511 está, né, publicado na ordem, então ele passa a integrar o rol de projetos de lei aptos a serem votados, aptos a constarem na ordem do dia do plenário, e existe uma outra reunião, existe uma outra ordem, que é a ordem do dia da sessão. Então, que é efetivamente os projetos de lei... Eles chamam de pauta. Que eles chamam de pauta também. Que é efetivamente os projetos de lei que serão votados. Né? Então, essa ordem do dia da sessão, ou seja, a pauta, ela é sempre definida uma semana antes. Então, na terça-feira que vem, os líderes irão se reunir novamente e decidirão
a pauta ou a ordem do dia da sessão da semana seguinte. Então, novamente, na terça-feira que vem, nós faremos um novo trabalho junto aos deputados, aos líderes, para que o nosso plano de carreira entre na ordem do dia da sessão, ou seja, entre na pauta de votação do dia 12. Tá? Então, esse é a nossa meta a partir de agora, nosso objetivo. Ele estará, na melhor das hipóteses, em condições de ser votado dia 12, quarta-feira, da outra semana, em plenário. Tá? Nós tivemos a informação de que hoje, na reunião de líderes, apenas a deputada Anne Ortiz, do partido não me lembro agora, do Cidadania, e o deputado Fábio Osterman, que é o líder do antigo PPS, agora é Cidadania. O antigo PPS, agora a Cidadania, e o deputado Fábio Osterman, a líder da bancada do Novo, né, que manifestaram desejar o voto contrário ao projeto de lei. Então, sobre quem se houve desacordo para a publicação, não tivemos essa informação. Acredito que nem tenha havido, foi até por unanimidade. Agora, essas duas bancadas que são formadas por 3 deputados, já disseram que em plenário votarão contra o plano de carreira. Tá? A partir deste momento, o que nós temos, então? Nós temos agora a grande questão, que inclusive nós vamos tratar também aqui, é a questão do plano de carreira frente aos efeitos da Lei Complementar 173, né? Só agregando que eu acho que tem um elemento, Jodar, aí que pode interferir no ser dia 12 ou não ser dia 12. Bem lembrado. São 5 projetos que estão trancando a pauta, né? Isso. Os projetos de lei, tá aí já na tela, como vocês podem ver, 149, 150, 151, 152, mas o mais polêmico deles, eu acredito que seja o 148, né, o que é o da reestruturação do IP, do IPPREV, né? Que não devem ter muita discussão, esses 4 projetos são contratos emergenciais, né? Agora, o IPPREV, sim, esse... eles trancam a pauta porque eles entraram com o regime de urgência, né? Agora, o mais polêmico deles, sem dúvida, é o PLC 148, que ele mexe profundamente nos regimes de previdência, né, do regime próprio, né, de previdência dos servidores públicos, ele reestrutura profundamente e é motivo de grande polêmica. Inclusive, na sexta-feira, agora, nós temos, às 15 horas, nós temos uma audiência pública para tratar desse tema, e os colegas desde já estão convidados a participar. Nós vamos disponibilizar para vocês o link para acompanhar, porque isso aí mexe profundamente no nosso regime de previdência. Tá? Então, assim, nós temos nesse radar essa situação desses projetos aí que podem, e não sendo votados no dia 5, eles podem atrapalhar, inclusive, a pauta do dia 12. Quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que em relação à tramitação é isso, né? Tem esse elemento colocado aqui, que são esses 5 projetos, eles estão pautados para a semana que vem, mas pode cair quórum, pode ter algum problema aí e acabar complicando aí a nossa discussão para o dia 12, né? Então, tem esse elemento que pode, né, ser um elemento complicador para a votação no dia 12. Pode ser trabalhado que seja feito a retirada do regime de urgência desse projeto de lei 148, né? Mas isso talvez seja mais difícil, né? Mas tem muita discussão ali na bancada do governo em relação ao PMDB, tem outras bancadas ali que não estão bem satisfeitas, principalmente com esse tema da retirada dos beneficiários do Fundoprev de 2011 a 2016. Esse é um tema bem complicado e é onde o governo busca ali recursos, né? 1 bilhão, acessar aí 1 bilhão e 800 milhões de reais com o saque ao fundo de previdência, né? Então, tem essa questão que pode ser um complicador.
De qualquer forma, essas 2 semanas aí de espaço, né, temporal, eles nos abrem a possibilidade para discutir as emendas, né? Então, a primeira discussão, a gente tem ali na discussão do plano de carreira a apresentação de 4 emendas, exercício da advocacia, assistentes de promotoria, assistentes de procuradoria e oficiais, né? São 4 emendas que a gente tinha previsto lá no início, lá quando da aprovação das condicionantes do plano de carreira. E nesse período agora surgiu a discussão da emenda para adequação da lei complementar 173, que eu acho que essa é a mais emergencial, né? Enfim, a nossa discussão, porque acho que é o tema que a categoria tem menos conhecimento, né? E por isso que a gente traz o Dr. Jefferson aqui para estar dialogando com a gente, né? Só para contextualizar mais uma vez os colegas, o nosso entendimento como sindicato é que o plano de carreira ele poderia muito bem ser apreciado e ser aplicado já, independentemente dos efeitos da lei complementar. Porque no nosso entendimento, no que toca aos efeitos financeiros da lei complementar, a nossa interpretação é de que o plano de carreira, mesmo que haja impacto, é um impacto que já está no orçamento do Ministério Público. Então, não haveria majoração, né? Não haveria esse impacto efetivo. Não é o espírito da lei complementar né? Já está previsto no orçamento. Acontece que na quinta-feira da semana passada, na semana anterior, inclusive, na verdade, na quinta retrasada, durante a defesa do plano de carreira na Comissão de Segurança e Serviços Públicos, o doutor Fabiano Dalazen já apresentou para os deputados, como argumento para aprovação, para que na comissão e posteriormente aprovação no plenário, a possibilidade da emenda, postergando os efeitos financeiros do plano de carreira para o final da vigência da lei complementar. Porque um ou outro deputado ali na comissão já tinha suscitado dúvidas, né, sobre a viabilidade do plano de carreira frente à lei complementar. Bom, de uma certa forma está colocado, colegas, a emenda vai ser apresentada em plenário e a partir de agora a nossa preocupação é com o texto dessa emenda. Tá? Nós já temos, a administração já nos disponibilizou a emenda, a minuta da emenda que eles têm, que eles elaboraram, que a administração elaborou, e a partir daí nós temos uma avaliação, nós submetemos o texto para o nosso assessor jurídico, o Dr. Jefferson, e a partir daí nós temos uma avaliação que eu acho que eu vou deixar a palavra com o Jefferson para explicar para os colegas o que nós pensamos com relação a esse texto apresentado pela administração. Antes de passar para o Jefferson, né, pedir para o pessoal que está nos acompanhando aqui, nós estamos com 63 colegas nos acompanhando, que se inscreva no canal. Hoje, 76% das pessoas que acompanham o nosso canal no YouTube não são inscritos. Então, é importante que façam inscrição, que cliquem no ícone ali, no sininho da notificação, porque isso melhora a nossa comunicação. Sempre que tiver live, as pessoas vão passar a receber aí a notícia dessa nossa publicação. Então, inscrevam-se no canal, aqui embaixo tem ali, se tiver, inscreva-se, tu clica no YouTube e passa a ter aí as notificações, clica no sininho, passa a ter as notificações das nossas lives. Jefferson, bem-vindo aí, a palavra é tua. Obrigado, uma boa noite, Alberto, uma boa noite, Jodar, e a todos que nos acompanham. É importante pontuar que esta minuta apresentada pelo Procurador-Geral, dentre todas as possíveis redações, talvez seja a pior. E por que eu digo isso? Ela engessa, né, toda a interpretação possível em relação ao início da vigência, dos efeitos financeiros e mesmo dos efeitos administrativos do plano de carreira.
Tá? Em todos os artigos, né, que são objeto desta emenda, há a fixação da data de 1º de janeiro de 2022 como a data de vigência daquele dispositivo, né? E isso desconsidera totalmente as discussões levantadas tanto pelo SINP quanto por outras entidades, inclusive junto ao STF, em relação tanto à validade da aplicação de um dispositivo da Lei Complementar, o SED 3, que é o artigo 8º, que veda aumentos e reestruturações, né? Então, veda a própria atividade sindical, em última instância, né? E isso é objeto de interpretação e de discussão. Tá? Então, não se poderia engessar. Ao mesmo tempo, há discussão através da ADIM 6447 em relação especificamente a este dispositivo no STF. Né? Então, o Supremo ainda vai se manifestar especificamente sobre a vigência ou não da constitucionalidade ou não desta norma. Logo, a sua vigência pode ser limitada, né, e inclusive anulada. Entretanto, com a redação apresentada pela minuta, há esse engessamento em 2022. Logo, ainda que o STF, nos próximos meses, declare a inconstitucionalidade do artigo 7º e 8º da Lei Complementar, o SED 3, o plano de carreira, ele só seria aplicável, né, na reestruturação, na reclassificação e nos efeitos financeiros daí decorrentes a partir de 1º de janeiro de 2022. De outro lado, ele traz ainda uma postergação de todo o trâmite administrativo, né, porque a reclassificação prevista no plano de carreira, ela, através desta redação da emenda, ela só iniciaria a partir de 1º de janeiro de 2022, e ainda seriam necessários, no mínimo, 90 dias da opção, né, pela nova estrutura e até a sua implementação. O que poderia, com toda facilidade, ser realizado ainda no ano de 2021, para que, a partir de 1º de janeiro de 2022, se assim o Supremo estabelecer, né, a reestruturação já estivesse completa e com todos os possíveis problemas e discussões que possivelmente advirão, né, já resolvidos. Entretanto, a administração acaba postergando isso para 2022 também, o que acaba, né, levando aí a mais um tempo de maturação e de necessária reestruturação burocrática. Um outro ponto que é extremamente importante, né, e que a minuta não contempla é que, em virtude daquelas ADIMs, né, que discutem, inclusive já foram julgadas procedentes, em relação às duas leis que previam reestruturação dos vencimentos, né, o que pode redundar numa redução em torno de 16% nos vencimentos dos servidores, né. No projeto, na íntegra do projeto original, né, ele estava previsto, ele está abarcado, né, a convalidação dos valores atuais dos vencimentos. Então, ainda que transite em julgado a decisão das duas ADIMs, não haveria redução de vencimentos. Entretanto, a minuta da emenda, ao tentar reestruturar essa questão, postergando a aplicação dos efeitos financeiros da reestruturação em si, assim como da reestruturação, né, ele não expressamente convalida os valores atuais. Tá? Então, abre espaço para interpretações tais que levem à possibilidade de redução destes vencimentos atuais. Tá?
é necessário, né, no mínimo, que a emenda tenha uma previsão expressa de convalidação, ou, como foi a sugestão de emenda que está sendo construída pelo sindicato, né, as tabelas redundem, né, de tal forma que isto fique convalidado. Né, a vigência das tabelas com os valores atuais tenha expressamente esta convalidação. Tá? Então, esse também é um passo importante que a minuta desta emenda apresentada pelo Procurador-Geral peca, né, e peca de forma bastante grave, a nosso ver. Certo. Então, acho que tem 2 temas colocados, né, que acho que vão ser frutos da nossa discussão aí. O primeiro é a necessidade da convalidação das tabelas, da gente ter uma garantia da permanência dos valores atuais de reposição, evitando as perdas salariais da DIN 3539 e 5562. Então, tem essa discussão para ser feita, e acho que é o tema de intervenção prioritária do sindicato, né? E o segundo item é de que, bom, a gente tem a reclassificação, a gente tem o andamento do plano a partir de agora, né? E não a partir de... Toda a parte administrativa, né? Que, por exemplo, não tem necessidade de a gente assinar um termo de opção em 2022. Pode ser feito agora. Tão logo seja aprovado o plano, né? Então, outras discussões que a gente está vendo, né, Judar, em outros estados, que é a própria possibilidade da realização de concursos de promoção, né? Hoje saiu uma notícia em Minas Gerais que a PGE de lá, a advocacia, eles chamam lá de Advocacia Geral do Estado, fez um parecer liberando uma série de concessão de vantagens que não são vinculadas exclusivamente a tempo de serviço, incluindo promoções. Então, tem uma discussão a ser feita, tanto no judiciário, no âmbito do STF, né? A federação entrou como amicus curiae nas 2 ADINs, na 6447 e na ADIN do PDT, né? A do PT e a do PDT, são 2 ADINs que discutem esse tema da lei complementar. Então, nos parece que, bom, o texto da emenda ele tem que garantir que a gente não tenha os efeitos da perda salarial das ADINs, mas também ela tem que garantir que a gente possa fazer uma discussão com a administração sobre concurso de promoção no período da pandemia, no período previsto ali pela Lei Complementar 173, porque isso é um debate que está colocado em aberto, né? Está em aberto nas diversas administrações. O Jodato até mencionou, né? Acho que o estado de Rondônia está fazendo agora, né? Pagou na segunda-feira, o colega de lá já nos informou que as progressões foram pagas. Tem um outro aspecto também, né, Beto, que é a questão que o Jefferson abordou, que é a possibilidade do plano ser aplicado imediatamente após, por exemplo, na eventualidade da lei complementar ter os artigos 7º e 8º, né, serem derrubados por uma dessas ADINs, né. Então, nós corremos o risco mesmo que pode se considerar a conjuntura do Supremo hoje em dia, né, ser remota a possibilidade, mas nós temos essa chance. Vamos supor que aprove o plano de carreira logo, né, com a redação da emenda que está agora, jogando os efeitos financeiros para 2022 e uma decisão do Supremo derruba os efeitos do artigo 7º e 8º da lei complementar. Nós vamos ficar congelados, né, até 2022, se nós tivéssemos uma redação que permita essa flexibilidade, né, que é a nossa proposta, inclusive, né, da emenda que nós enviamos para a administração, que tem essa previsão, que por menor que seja a chance, mas que tem essa chance, né, de na derrubada do artigo 7º e 8º, dos efeitos dos artigos 7º e 8º da lei complementar, o plano de carreira possa ser aplicado. Aí faz todos os impactos lá.
daqui a pouco parcialmente garantindo ali uma interpretação conforme a Constituição, com algumas possibilidades, porque pode ter um julgamento do Supremo nesse sentido. Daqui a pouco não declara a inconstitucionalidade total dos artigos, mas garante ali algumas interpretações no voto, enfim, né? Em relação a esse tema, então, nós temos aí um período de 2 semanas, né, Jodar, em que a gente vai ter que estabelecer essa discussão. Então, foi apresentada a nota que o Dr. Jefferson e o escritório elaborou, né, em relação a esse tema para a administração do MP. A emenda, né, a minuta da emenda feita pela SUBEDM foi apresentada para o sindicato e agora a gente entra no processo de discussão desses termos da emenda. Então, o que a gente tem como parâmetro, né? Primeiro, garantir a convalidação das tabelas, garantir que não tenha perda das ADINs. E, em segundo lugar, garantir que a gente tenha aí alguma sobrevida, né? Alguma garantia de que a gente possa, ao menos, discutir a realização de concurso de promoção esse ano, no ano que vem, enfim, durante esse período, até o final de 2021. Então, são 2 discussões e o texto, né, deve dialogar com isso, esse texto dessa emenda. Jodar, eu não sei se a gente já tem uma data, se tu conversou com a Carmen em relação a uma data de uma assembleia para a gente discutir isso, mas acho que, pelo que a gente tinha discutido, a gente, nesse primeiro momento, busca a administração para discutir o texto, né, e tendo um resultado dessa discussão, se chamaria uma assembleia, né? Na última assembleia, nós concordamos, né, a categoria aprovou a proposta de nós, tão logo tivéssemos aí o texto da emenda, ou ficamos com um compromisso de apresentar o texto da emenda para a categoria, né, e a nossa proposta. Então, mantendo aquele espírito, né, de transparência total com a categoria, nós vamos fazer isso. Eu vou conversar com a Carmen. Nós definimos mais uma Assembleia Geral Unificada para discutirmos aí essa questão dessa emenda, principalmente, né? Porque as outras emendas que tu mencionaste ali no início, nós já, por 2 assembleias, já temos a posição da categoria, que a categoria respalda as decisões das entidades, né? De avaliar o momento ou a viabilidade de apresentação das emendas que nós temos aí para apresentar. Dado as condições que nós temos hoje, né, de não ter possibilidade de conversar com os deputados tete a tete, apresentar a emenda de plenário, defender, então fica um ambiente mais difícil, né, de trabalhar as emendas, mas o jogo tá posto. Não está descartada essa possibilidade de nós trabalharmos essas emendas. São 2 semanas que a gente tem aí, né, para discutir. São 4 emendas que a gente tinha entabulado para discutir com os deputados. E aí tem, de fato, essa dificuldade brutal, que é contato com os deputados mesmo, né, de achar eles, de conseguir reunião e tal. Porque conversar, explicar o porquê da emenda, né? Então, essa dinâmica, né, do presencial, de encontrar deputado no corredor, marcar a agenda, de sair correndo, ela está inviabilizada. Então, os contatos que a gente tem são por reuniões virtuais com essa dificuldade colocada. E para quem vive ali na Assembleia, né, sabe que isso faz toda a diferença, né? Pegar um deputado no corredor, entrar no gabinete, sentar, conversar, explicar, isso faz toda a diferença, inclusive no plenário, né, Beto? Às vezes as emendas são apresentadas no plenário mesmo, e aí tu chama o deputado ali, agarra pela gravata, traz para a mureta ali do plenário, conversa. Então isso aí, às vezes, isso aí muda todo o jogo, né? E agora, nesse momento de distanciamento, né, fica um pouco mais complexo. Por isso que é importante que a gente tenha aí, nesse período, né, nessa discussão com a administração, um acerto, né, um arranjo para essa emenda principal, que é a emenda da Lei 173, né, porque ela abre toda uma perspectiva. Imagina se a gente tiver a possibilidade de construir daqui a pouco um cenário de um concurso de promoção esse ano, seria
uma baita vitória, né? Ainda mais com a possibilidade de aumentar aquele percentual, né, dos 30%, que é o acordo do processo de plano de carreira, né? Que a gente pudesse fazer isso num patamar daqui a pouco até mais alto, né? Diante daí das possibilidades colocadas com a aprovação do plano, né? Então, esse é um dado importante. O Eduardo Galo, que é o nosso colega está em São Francisco de Paula agora, um abraço, boa noite aí, Eduardo, coloca que o problema é a atual composição da Assembleia. De fato, né, a composição da Assembleia, a gente sofreu muito nesse processo da Comissão de Segurança e Serviço Público, né, Jodar? Especialmente ali. A militância dessa frente parlamentar de combate aos privilégios contra a tramitação do projeto, com pedidos de vista e com manifestações ali, principalmente vinda do Partido Novo, né, do Fábio Osterman, que acabaram protelando aí a discussão. A gente afirma e reafirma isso, né, a gente poderia ter tido a discussão do plano com a aprovação em plenário em novembro do ano passado, dezembro do ano passado, né, se tivéssemos ali um acordo de líderes, ou mesmo no início do ano, em fevereiro, março, depois de ter passado pela CCJ, que foi ainda antes do período da pandemia. Então, de fato, a gente poderia estar com um cenário bem diferente se essa composição não fosse tão difícil, né? Sobre o aspecto ainda, né, de que depois de apresentado o projeto de lei lá na Assembleia ano passado, a administração focou totalmente na aprovação do PL. Como é o nome do número do PL? Não é o número do PL. PL9, né? PL9, né? PL9, que criava 41 cargos de CC. E aí, aquilo ali, vamos dizer assim, consumiu muito do capital político da administração naquele final do ano ali, e tempo por parte deles, né? Então, eles priorizaram totalmente a aprovação desse projeto de lei, e o plano de carreira não houve de energia, não houve dispêndio de energia por parte da administração para que ele fosse tramitado com celeridade. Tem aqui também uma contribuição, os comentários vindos, tá? Pedir desculpas ali para o Jefferson, vai tapar ele na tela um pouquinho, mas os comentários que vêm do grupo, né? Essa transmissão está sendo feita também no grupo, no Mobilização, então quem comenta lá não aparece aqui a pessoa que está comentando, né? E faz esse comentário aqui em relação à convalidação das tabelas como o único motivo para que a categoria tenha aceito esse plano, que é sofrível. Sem isso, considero definitivamente melhor continuarmos sem plano e focarmos esforços para a simples convalidação. Esse é um problema colocado, né? Como eu disse antes, nós temos uma avaliação crítica, né, do resultado do processo de negociação do plano de carreira, mas, de qualquer forma, ele tem esse saldo político importante, que é a questão da convalidação. Então, a colega Magda que... Magda Conte. Então, essa nossa preocupação da convalidação é de que ela, de fato, ocorra sem nenhuma perda salarial para os servidores, sem nenhum risco de perda salarial para os servidores nesse período da pandemia ou depois, né? Só para lembrar, esse é um dado importante que a gente tem pautado aqui com a nossa assessoria jurídica, é a questão de que, no voto condutor da DIN 3539 está colocado que os efeitos da DIN são a partir da publicação do acórdão, né? A publicação do acórdão já aconteceu há um ano. Então, essa emenda tem que contemplar essa preocupação, que é garantir que, mesmo sem uma discussão favorável nos embargos, a gente tenha garantido, salvaguardado esse período aí praticamente de um ano, né, da publicação do acórdão, se não me engano, foi em setembro, né, outubro do ano passado, a publicação. Então, que a gente não dependa de um resultado favorável nos embargos da DIN 3539. Então, essa é uma preocupação
nossa bem presente, né? Tem um outro fator também, né, Beto? Vendo a fala ali da colega Magda ali, a gente entende, a gente tem a total concordância que o plano está muito longe da nossa expectativa, né? Mas a gente tem que fazer um esforço e relembrar o contexto que nós negociamos o plano de carreira no passado, né? A Magda participou do processo negocial ativamente, né, nas assembleias, se manifestou, né? Ela tem bastante ciência, os colegas também que participaram das 3 maiores assembleias que nós fizemos na nossa história, das constantes lives que nós fizemos, mostrando sempre o dia a dia da negociação, o contexto, viram que foi num contexto muito duro, difícil, né? Um rebaixamento de expectativa. Mas eu tenho que lembrar também aos colegas de 2 perguntas que nós fizemos na última reunião com a administração, antes de nós submetermos a categoria, lembre-se, né, que nós submetemos a categoria a proposta final, né, nós fizemos uma votação eletrônica, né, e antes disso, nós, na última reunião com a administração, eu fiz 2 perguntas para o Procurador-Geral de Justiça, né, que foram, acho que foram as definidoras do resultado. Eu perguntei para ele se, em havendo a aceitação, se ele aceitaria o resultado que viesse da categoria com relação à proposta. Ele disse que sim, aceitaria. E se o resultado fosse negativo, ou seja, se a categoria rejeitasse a proposta, o que ele faria? E vocês lembram a resposta dele. Eu falei isso numa live, horas depois da reunião. Ele respeitaria a decisão da categoria, mas a administração ficaria livre para apresentar um projeto de lei que abrangesse uma carreira para os novos servidores. Ou seja, nós ficaríamos alijados de uma carreira. O processo seria muito mais difícil que é hoje. Porque provavelmente, se nós tivéssemos negado essa proposta, nós estamos trabalhando pela aprovação agora, né, nós estaríamos apenas olhando um plano de carreira para os novos tramitar na Assembleia. E vocês imaginam o grau de dificuldade que seria com um plano de carreira para os novos em vigor, a dificuldade que seria, junto à administração, por qualquer outra que viesse no futuro, nós negociarmos um plano de carreira para os antigos, vamos dizer assim, para os atuais. Então, isso é muito importante, por isso que é muito importante que a gente faça todo um resgate do processo negocial que foi o ano passado. Que todo o ano passado nos levou a esse momento, a essa proposta. Né? Então, a gente sabe que é uma proposta ruim, mas seria muito pior se nós estivéssemos aqui, quem sabe, fazendo uma live para discutir uma proposta de plano de carreira somente para os novos servidores e o que nós faríamos nesse contexto. É sempre melhor ter um plano de carreira ruim, mas que possa ser melhorado, do que nós não termos um plano de carreira, que é a situação que nós estamos, e eu particularmente estou há 23 anos no Ministério Público. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente sempre fazer esse esforço de recuperação do que nós vivemos ano passado durante a negociação. Quer acrescentar mais alguma coisa aí, Beto? Eu acho que em relação à discussão, acho que é isso. É importante ter um cenário, né, olhar para trás e ver como é que foi esse processo de negociação, olhar para o lado e ver como é que é o processo de negociação do judiciário agora, ou de não negociação, porque a proposta foi apresentada e nós temos um quadro bem restrito ali para discussão de alterações dessa proposta deles, mas dizer que, bom, é a conjuntura que a gente está imerso, né? Enquanto nós não virarmos essa conjuntura, não tivermos uma outra perspectiva de retomada, né, de valorização do serviço público, etc., é nessa batida que nós estamos. De qualquer forma, assim, importante colocar também que ano que vem é ano
é ano de eleições no Ministério Público, né? Então, é importante a gente ter um resultado logo em relação à discussão do plano de carreira para evitar ali outra vedação da Lei Complementar 173, que é a vedação relacionada ali ao final dos mandatos, né, que foi alterada a redação, incluído os chefes de poder ali em algumas das vedações. Então, é importante que a gente faça a aprovação logo, antes que abra esse período do processo eleitoral do Ministério Público, né? E, bom, a partir da aprovação, a gente já começa a campanha pela revisão do plano de carreira, né? Certamente. Uma vez aprovado o plano, a pauta das eleições paralelas será chamar os candidatos, né? Tratar, quem sabe, uma melhoria do plano de carreira e outras pautas, né? Que a gente possa avançar. Eu sempre falei isso, em toda a Assembleia eu sempre falei isso, né? Nós temos que virar essa página, né? Para que a gente possa avançar nas pautas. Nas pautas de qualidade do ambiente de trabalho, que a gente possa, quem sabe, trabalhar a questão do assédio moral, do ambiente da saúde, do trabalho do servidor, né? Então, assim, a gente realmente precisa virar essa página. Claro que a gente não vai fechar o livro e jogar num canto, né? Nós vamos estar com ela ali, né, para trabalhar quando as condições estiverem apresentadas, uma melhoria do plano de carreira, porque o plano de carreira ele não é estanque, não é definitivo, né? É um ponto de partida para uma melhoria, para uma valorização justa e merecida que nós temos. E avançarmos em outras pautas, né? A ideia sempre foi essa. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Enquanto o pessoal vai se manifestando, a gente está chegando perto de 1 hora da nossa live, que é a nossa programação. Tem um recado aqui do Thomas, que é o coordenador-geral do Sindicato da Defensoria Pública, parabenizando a categoria, né, pela luta, pela grande luta desenvolvida. Obrigado, Thomas, que está aqui na nossa assistência. A gente tem acompanhado também a batalha de vocês aí por retomar uma discussão de renegociação do plano de vocês, de reestruturação da carreira e de solução para o impacto das ADINs, né? No caso de vocês, da ADIN 5562. Um abraço para o Thomas aí. Já faz um tempo que a gente não se vê, né? Presencialmente. Pessoal, tem mais algumas manifestações aqui. Agradecer aos colegas que estão acompanhando. O Eduardo questiona aqui se topou os embargos, não houve trânsito em julgado. Sim, mas no voto, Eduardo, está descrito que a modulação de efeitos ela se dá a partir, produzindo efeitos da DIN a partir da publicação do voto. E isso que nos preocupa, né? Porque o voto ele foi publicado ali em julho, não tem trânsito em julgado, tem os embargos, daqui a pouco tem uma modificação da decisão, mas tem esse risco, né? E que a gente, já que está com o projeto na Assembleia pronto para votar, que trata do tema, não tem por que a gente não se resguardar de todos os efeitos possíveis dessa DIN, né? Pergunta da Laura, Leão. Quais são os partidos que disseram que vão votar contra o plano plenário? É o Novo, né, que são 2 deputados, o Fábio Osterman e o Giuseppe Riesgo, e o Cidadania, que é da deputada Anne Ortiz, antigo PPS. Esse é um informe, né? A gente não acompanhou ao vivo a sessão do Colégio de Líderes, ela não é transmitida, né? Mas o informe que nos dão é que são esses 2 partidos que teriam se manifestado na reunião de líderes, né? E, de fato, o Osterman fez tudo e mais um pouco na Comissão de Serviços Públicos para evitar a tramitação do projeto, né? Foi o único deputado que votou contra o parecer do deputado Edgar Preto na comissão. Na reunião de líderes. O Novo fazendo o partido. Microfone. O papel dele. O que nós temos como um trunfo assim é a questão do PP, né, com o deputado Sérgio Turra, que é uma bancada, que é um partido, inclusive, do líder do governo, né, que nasce na Comissão de Constituição e Justiça,
foi o relator e defendeu, né, a aprovação do relatório na Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Serviços Públicos, Segurança e Serviços Públicos também fez uma defesa do plano de carreira. Foi o que propôs o acordo, que o nosso plano fosse pautado hoje na reunião de líderes para acordo, né, o deputado Sérgio Turra. Então, assim, realmente é um trunfo, né, que nós temos. O deputado Jefferson também ajudou bastante, né? Sem dúvida, o deputado Jefferson Fernandes também, na Comissão de Segurança e Serviços Públicos também, foi fundamental também para a tramitação rápida dentro do possível e aprovação lá na comissão, né? Então, nós acreditamos que indo a plenário não vai ter problema. Então, acho que é isso, né, Jodar? E na sequência, a gente comunica também, né, Jodar, da realização dessa assembleia, o desfecho, né, o desenvolvimento dessa discussão com a administração em relação a essa emenda, né? E acho que abrir para o Dr. Jefferson para fazer alguma manifestação, algum ponto que queira trabalhar em relação a essa temática, né? E já fazer as suas manifestações finais, né? É importante só reforçar essa questão que vocês levantaram em relação ao trânsito em julgado, né, ou, melhor dizendo, em relação à aplicação da decisão da ADIM. Tá? Efetivamente, se não houver, através dos embargos, a modulação dos efeitos, né, a aplicação se dará a partir da data da publicação. Então, em tese, a administração, inclusive, poderia, né, realizar descontos retroativos. O que, obviamente, a gente tem jurisprudência hoje que impede a devolução, a cobrança de valores retroativos pautada na boa-fé do recebimento. Tá? Mas é sempre uma preocupação que deve ser observada, e o sindicato faz muito bem, né, em se preocupar com este ponto. Então, nesse sentido, é bem importante, né, essa manifestação do sindicato. E deixar aqui, o escritório está à disposição de todos os servidores para auxiliar, né, assim como nós fazemos essa assessoria direta à coordenação do sindicato, também a todos os filiados, né, o que for necessário, quaisquer dúvidas que tenham, né, também estamos à disposição nos nossos canais de atendimento. Eu agradeço a participação. Certo, um abraço, doutor Jefferson, uma boa noite aos colegas. Jodar, pode fazer a tua fala final aí. Não, é isso aí, pessoal. Estamos à disposição sempre, né? Vocês podem nos procurar, sabe que estamos aí para bem servi-los, né? Bem representá-los, a gente faz o máximo possível e acreditamos aí que, se tudo der certo, dia 12, nós vamos virar uma página na nossa vida funcional e partir para novos horizontes, se Deus quiser. Tá? Vamos descansar. Uma boa noite a todos. Obrigado pela assistência, mais uma vez, pelo prestígio. Tá? Uma boa noite, colegas.